Jesus, juntamente com essa casa, que realmente eu digo, irmãos, não é por expressão nem por jargão, me sinto em casa, é uma família, né? Me sinto bem à vontade no sentido espiritual de estarmos aqui, né? Conheci a Jacobina Simone ali na igreja do pastor Daniel, e eu não conseguia entender, eu achava que ela era de lá, mas ela era daqui, né? E observando os caminhos da Simone, eu percebi que o cristão não precisa e nem pode dar desculpa. Quando ele pode ajudar, ele está junto. Ali eu aprendi, irmãos, verdadeiramente no sentido da palavra, que o evangélico ele não tem bandeira a não ser Jesus Cristo. Amém? Então eu trago um forte abraço do Ministério Apostólico de Jesus Cristo ao Senhor, situado ali na Cocada, né? Juntamente está comigo ali o diácono Hélio, a diaconisa Ana Maria, né? E alguns irmãos hoje foram para o monte. Minha esposa sai mais ou menos umas 8 e pouco do trabalho, acabou pegando uma encomenda, né? Mas estou aqui embaixo também da bênção da minha esposa, do Senhor, né? Em concordância. Quero dizer que é muita alegria que meu coração está juntamente com os irmãos, amém? Amém. Campanha das causas impossíveis, não é isso? O texto que nós vamos ler é o mesmo da campanha, está em João, capítulo de número 8. Eu quero estar lendo para efeito de contexto, irmãos, a partir do verso de número 34. Então, à medida que você for achando, você diz o amém para me entender. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então João, capítulo de número 8, a partir do verso 34, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 3, irmão, eu queria que você repetisse juntamente comigo o 36, amém? 1, 2, 3. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Você que pode subir o som, manda uma linda salva de palmas para o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que é o guia da igreja nos tempos desse século, irmãos, que as trevas tentam ofuscar, né, a luz do mundo, tá? Mas ele nunca vai ofuscar a luz do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então esse texto ele é bastante forte. Esse versículo ele traz uma expressão, irmãos, muito poderosa. Nós vamos conversar acerca disso no final da mensagem. Nós vamos rapidamente fazer uma aplicação de como esse texto ele quebra muita crendice, quebra muita heresia que ao longo das décadas foram colocadas em nossos corações. É muito interessante nós observarmos que quando nós martelamos, mesmo que seja uma mentira várias vezes na nossa mente, essa mentira ela tem o poder de se tornar verdade. Eu quero dizer para você nesta noite que não importa o que o homem, o inimigo ou as trevas disse para você durante o dia, eu quero que prevaleça na tábua do teu coração que você é liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Esse texto ele está situado no Evangelho de João, obviamente, a qual nós acabamos de ler. E vale a pena citar, irmãos, que Mateus apresenta Jesus Cristo como rei, Marcos apresenta Jesus Cristo como servo. O Evangelho de Lucas já vai fazer uma visão de Cristo como filho do homem. João ele vai fazer uma diferença dos 3 evangelhos. João vai apresentar Jesus como Filho de Deus. João agora não vai se preocupar com a vida horizontal de Cristo, ou seja, a vida sobre as suas circunstâncias terrenas. João agora vai aplicar, irmãos, características em Cristo da divindade. E esse texto ele se torna forte porque ele começa a não apresentar, mas ele vai, eu vou dizer no sentido popular, martelar aquilo que Cristo veio fazer na humanidade. Nós acabamos de ler esse versículo de número 36 e você vai ver que nele tem a libertação embutida nele.
Mas quando nós vamos no capítulo de número 1 de João, especificamente no verso de número 2, você vai observar uma citação muito forte. Aqueles que creem em Deus, Deus deu poder para que eles fossem feitos filhos de Deus. Só para quem crê em Deus, amém? Você pode crer em Deus nessa noite. Você pode glorificar o nome do Senhor. A todos aqueles que creem no nome de Jesus, Deus deu poder para serem feitos, não chamados. Você ser chamado de uma coisa diferente de você ser. E muitas das vezes na nossa vida a pessoa fala assim: poxa, você está indo bem, hein? A pessoa tem medo de te confrontar. Eu quero dizer para você nessa noite que você precisa guardar no seu coração: o Evangelho não é palavra de conforto, o Evangelho é palavra de confronto. Eu fico preocupado quando eu tento me confortar na palavra. Eu não posso me confortar na palavra. Eu preciso ser confrontado para que o sangue de Cristo me purifique dos pecados. Aí eu vivo para a verdade de Deus. As pessoas dizem assim: você está arrebentando, você está bom, mas ela tem medo de te confrontar. Às vezes nós somos chamados daquilo que nós não somos. Mas Deus, Ele não nos chama daquilo que nós não somos. Ele reconhece aquilo que a gente é diante de Deus. Glória a Deus. Esse texto ele vai trazer algo muito interessante. Porque dentro do texto, somente no versículo, a gente leu com efeito de contexto, mas somente no versículo de número 36, nós vamos observar o seguinte. A primeira coisa que nós observamos é a necessidade de ser liberto. Repete comigo: a necessidade de ser liberto. Ser liberto. E muitos de nós não entendemos essa necessidade. É onde isso traz para a gente um mau evangelho vivido. Eu entro na casa de Deus e posso continuar na forma que eu sou. Eu entro na casa de Deus e posso continuar falando o que eu falo. Eu entro na casa de Deus e arrasto as entranhas do mundo junto comigo. É onde nós, irmãos, vivemos o efeito da plantação do Senhor junto com o trigo. Se o trigo, irmãos, se o trigo ele não tivesse a mão do Senhor, a mão daquele que conhece para ser arrancado, ele ia ser classificado como joio, e o joio corrompido. Talvez muitas das vezes na sua vida você deve ter reparado, na sua caminhada cristã ou no meio profissional do trabalho, que você se sente às vezes explorado, às vezes o peso está sobre você. Aí o inimigo vem com a seta no teu coração e tua mente fala assim: poxa, mas é só eu que faço, mas fulano só reclama comigo. Se fosse eu, isso seria assim. Se fosse comigo, já teriam me matado. Parece que só eu que faço isso, irmãos. Esse é o efeito do joio no meio da plantação do trigo. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Na época da ceifa, os santos anjos do Senhor arrancarão o joio. Vão atar eles em feixes e em olhos. Vão jogar na fornalha que arde e queima, e lá o fogo não apaga e o bicho não morre. Mas o trigo será juntado no templo do Senhor. Você pode levantar. Você passar tribulação, vale a pena você se renunciar, vale a pena você padecer, porque no tempo oportuno você não vai ser chamado de, mas você vai ser, irmãos, reconhecido como aquilo que Deus sabe que você é. Aleluia. A primeira coisa que eu preciso compreender é a necessidade de ser liberto. Eu preciso ser liberto. Eu falo com os irmãos lá na igreja que nessa época, nessa situação em que a igreja se encontra, e é muito perigoso nós nos preocuparmos com o número e não com a qualidade. Por quê? Quando nós vamos fazer, pastor muito mais experiente do que eu louvo a Deus por me ceder essa responsabilidade. Quando nós vamos fazer o quantitativo de membro, o membro é rolado, ele vai se batizar, ele vai aceitar Jesus, ele vai passar pelas águas, ele vai entrar na doutrina bíblica, às vezes no costume da igreja local, e ele vai ser reconhecido como membro. Foi batizado, aceitou Jesus, mudou as vestimentas em alguns casos, ele vai entrar no RI da igreja. Eu vejo aquela pessoa como membro, mas se ela não se libertar mediante o sangue de Cristo, ela não é membro da seara do Senhor, ela só é um número dentro da igreja. Aqui nessa noite, se nós não tivermos arrependidos do nosso pecado, se só tiver, irmãos, é exemplo, se só tiver uma pessoa arrependida nessa noite, essa pessoa é a igreja de Deus. Então não é quantidade, é qualidade. Então não é ser chamado de, é verdadeiramente ser na presença de Deus, amém? Então nessa noite o Espírito Santo de Deus fala no meu coração, eu compartilho com a amada igreja. Nós precisamos ser libertos. Como? Pelo poder que há no nome de Jesus e mediante o seu sangue das nossas vestimentas. Quando nós observamos o mesmo versículo de número 36, nós observamos um segundo ponto, que é: que tipo de libertação? O tipo
de libertação que nós precisamos viver. Que tipo de libertação é essa? Nós precisamos nos perguntar sobre isso. Alguns pensam que a libertação ela é algo que é somente visível diante do homem, não é. Essa libertação, irmãos, ninguém consegue observar se eu fui liberto a olho nu. Ela só consegue observar mediante o brilho do Espírito Santo de Deus e discernimento do Espírito. Alguém pode, irmãos, parar de fumar e eu observar que aquela pessoa não compra mais o varejo, ele não compra mais um maço de cigarro, ele não para nem mais na quitanda, ele não vai no botequim pedir, ele não pede nem o sobrinho. Tem adultos que pedem para a criança comprar, né, para não se envergonhar. Ele pode não fazer isso, mas se nas entranhas dele tiver o desejo de fumar, ele não está liberto, precisa do sangue de Jesus. Às vezes a pessoa pode não trair a esposa, às vezes o esposo pode não trair o marido, mas o desejo do adultério está lá dentro do coração. Jesus Cristo diz que eu não adultero quando eu pratico, mas quando eu penso no meu coração. Eu quero dizer para você nessa noite que o tipo de libertação que nós precisamos viver é uma libertação da nossa alma mediante o Espírito de Deus. Esse é o tipo de libertação. Então essa é uma libertação muito mais profunda. Essa é a libertação, irmãos, de quando a pessoa ela realmente sai da boca de fumo, ela nunca mais retorna. Quando nós observamos a pessoa até mesmo com boa vontade, com bom sentimento, está alguns meses, até anos dentro da casa de Deus, e depois ela volta para onde ela saiu, significa que ela não foi liberta. Irmãos, eu não creio, eu não acredito, até o dia da minha vida, até o último dia da minha vida, eu não creio que Deus falhe. Porque o versículo que diz, que a gente acabou de ler, fala assim: se o Filho verdadeiramente te libertar, sereis livres. A palavra que diz, não sou eu. Aleluia. Então não existe a situação de fulano ainda não está liberto. Irmãos, se ele ainda não está liberto, não houve o ápice e o efeito das correntes serem quebradas. Jesus Cristo agora ele está fazendo um dos maiores discursos da Bíblia. Porque quando nós pegamos o capítulo de número 8 de João, a gente vai ver que Jesus Cristo ele começa a verbalizar do versículo de número 2 até o versículo 58. No 59, os fariseus não aguentam mais, pega pedra, lê lá. Eles não aguentam mais ouvir Jesus falar, eles não aguentam ouvir a sabedoria do céu, eles não aguentam ouvir a verdade viva falando para eles. Eles pegam pedra, Jesus Cristo se oculta, sai no meio deles, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Como eu disse para os irmãos, aqui não está sendo apresentada a verdade. Aqui está sendo, irmãos, massificada a verdade. Porque Jesus Cristo agora ele vai falar assim, no versículo de número 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele fala isso. Só que quando nós avançamos para o capítulo do número 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele primeiro. Então essa verdade que nos liberta, irmãos, ela é uma verdade que vai realmente modificar a nossa vida. Eu falo para os irmãos lá na igreja: irmãos, o dia, você quer saber se o Evangelho entrou na sua veia? O dia que você se incomodar para ajudar uma alma, o Evangelho está entrando na sua veia. Aleluia. Qual é o tipo de libertação que Jesus ele está falando aqui? Eu quero ler para os irmãos no versículo de número 2. Se o irmão puder acompanhar, versículo 2: e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. A verdadeira libertação vem pelo intermédio da palavra de Deus. Aleluia. No versículo 17 ele vai cobrar isso aos fariseus e aos escribas. Verso 17: e na vossa lei está bem escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim, e de mim testifica também o Pai. Versículo 17: a vossa lei está escrito, no testemunho dos homens. Ele está falando, está na tua lei. Aquilo ali está escrito para você. Então, por exemplo, se eu tenho um pão, estou com fome, meu irmão está com fome, o Evangelho só entrou na minha vida se eu dividir esse pão com ele. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu tenho 2 pães, eu dou um pão para o obreiro Camilo, a gente está com fome, eu tenho 2 pães, eu dou um pão para ele. Isso não é sacrifício, isso é doação. Agora, quando eu pego o meu pão e dou para ele para suprir minha fome,
Isso é sacrifício. Aleluia. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, aí o evangelho está entrando na minha veia. Até que eu não desperte de madrugada para orar por aqueles que padecem, até que eu não abra as portas da minha casa para hospedar às vezes anjos do Senhor, até que eu não faça, irmãos, os meus joelhos calejarem, pedindo por um mundo perdido, o evangelho ainda não entrou na minha veia. É a palavra que é libertação. Que tipo de libertação? É a palavra entrando na ação na minha vida. Qualquer coisa que você faça que está lá fora no mundo, irmãos, desculpa, mas ainda não estamos libertos. Se eu estou observando a moda para mim andar dentro da igreja, eu ainda não estou liberto, desculpa. Se eu estou usando o mundo, eu não estou exortando a igreja, por favor. O único aqui que tem essa autoridade é o pastor José Carlos. Estou pregando uma palavra que Jesus Cristo fala dos fariseus e eles não suportam. Lê lá no versículo 59. Eles pegam em pedra. Versículo 59, fechando o capítulo. Eles pegam a pedra. Se Jesus Cristo não, desculpa, no popular, não mete o pé, ele ia ser apedrejado ali, não ia ser crucificado. Mas como ainda não havia chegado a hora dele, eles não conseguem pegar Jesus. Que tipo de libertação é essa, pastor? É o evangelho do reino tornando efeito na minha vida, amém? O desejo de Jesus é que nós sejamos libertos a tal ponto de nós sermos miniaturas do verbo vivo. Quem era Jesus? O verbo vivo. Era a vontade do coração de Deus tomando forma aqui na terra. Então, até que o evangelho tome ação na minha vida, eu não estou liberto. Irmãos, no século XXI, Satanás ele já arranjou um monte de amarra. Tem gente que está amarrado. Posso falar? Tem gente que está amarrado no Netflix. Tem gente que está amarrado nos seus próprios deleites. Tem gente que está amarrado na sua própria família. E olha que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, que Timóteo não pode abandonar os domésticos da fé, senão ele vai ser pior do que o infiel que negou a fé. Eu não estou falando disso. Eu só estou falando que tem pessoas que elas se paralisam, elas não andam, porque elas estão amarradas. Mas Jesus Cristo, diante de um escriba, ele fala assim: olha, você quer esperar enterrar seu pai para você me seguir? Deixa os mortos enterrar seus mortos. Larga tudo e segue-me. Sabe por quê? Quem decidiu seguir Jesus tem que tomar uma decisão séria. Irmão, Jesus Cristo ele não está implicando com você nem te força. Mas se você abriu a boca, se eu abrir a boca, o pastor falou assim: Senhor, Jesus, a partir de hoje eu te sigo, o problema é meu, irmão. Se eu, imagina, eu falo para o meu patrão, a partir de hoje eu vou trabalhar com o senhor. Vai trabalhar, assina minha carteira, vai lá, exame admissional. Segunda-feira, cadê o perdão? Terça-feira, cadê o perdão? Não fechei o contrato com ele? Eu tenho que mostrar que esse contrato está valendo. Eu tenho que arregaçar minha manga e ir trabalhar. Então, como nós falamos que vamos servir a Jesus, e só fazemos o que a gente quer. Na empresa a gente não faz o que a gente quer. Aleluia. A gente não manda no nosso patrão, é ele que manda em nós durante 8 horas. E numa certa feita, irmão, eu aprendi isso. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Numa certa feita eu falei: estou cansado, eu vou para casa. Aí o patrão falou assim para mim: irmão, no mesmo dia, o patrão falou para mim assim: a verdade você pode ficar até 2 horas da tarde? Se pedir, sábado sai meio-dia. Eu falei: posso. Só que tinha uma cruzada evangelista para mim naquele sábado. Eu falei: vou para casa, porque eu estou cansado, estou muito cansado, não vou fazer isso. O Espírito Santo subitamente na mesma hora falou: para ele você fica. Agora a minha obra você diz que vai descansar. Irmão, aquilo foi um soco sem mão. E não foi ninguém que puxou minha orelha, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Nós temos que dar mão ao palmatório que existem áreas que nós precisamos, irmãos, romper limites. Amém? Amém. Cristão não precisa de libertação. Cristão precisa romper limites. Aleluia. O texto que eu falei, irmãos, que vai quebrar a crendice. Irmão, por favor, é a palavra que diz, não sou eu, não me entenda mal. Eu ouço por aí que eles falam assim: cristão tem que se libertar todo dia. Como assim? Quem está preso, está preso. Quem está solto, está solto. Se eu era dependente de um remédio e fui curado, eu não preciso levar mais aquela caixinha. Aquele remédio não pode mais me controlar, porque o Senhor Jesus Cristo levou sobre ele todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Não preciso. Se eu estava, irmão, na maca, se eu estava no CTI, o Espírito Santo me trouxe vida. Eu não tenho mais contrato com o médico. Eu não preciso mais fazer consulta. A saúde chegou em nós. Você está entendendo isso nessa hora? Eu te digo isso com testemunho
15 anos, nunca mais pisei no botequim. Porque eu fui liberto da bebida. Irmão, isso aqui é a palavra. Se ele te libertou, acabou corrente, você não tem mais por que voltar. Por isso que eu estou falando, quem não é cristão precisa se libertar. O cristão não precisa mais de libertação, ele precisa ser limpo pela palavra. Eu vou guerrear, eu vou batalhar, eu me sujo. Aí a palavra vai me limpando. Mas quando o diabo fala assim, ó, bebe de novo, fala assim, eu já estou liberto dessa marca. Eu não vou mais. Se Jesus Cristo realmente te libertou de uma área, você só vai ser agora dependente da graça de Deus. Você está entendendo também? O apóstolo Paulo diz assim, ó, ora 3 vezes pelo espinho que estava na carne. Aquele espinho não era o cadeado dele, era a fraqueza dele. Então nós não estamos falando de amarra, estamos falando de fraqueza. Aí ele fala assim, ó, o Senhor não desviou de mim nessas vezes de Satanás. Só diz assim, ó, Paulo, a minha graça te basta. Por isso o cristão ele tem que romper limites. Senhor, estou fraco, estou quase caindo. Irmãos, o Senhor nunca vai colocar sobre nós, irmãos, uma aprovação que a gente não pode suportar. Senão antes, dando para mim e para você o escape. Que tipo de libertação que nós precisamos? O efeito da palavra viva agindo em nós. Você pode glorificar o nome do Senhor? Até que essa palavra corra na minha veia, eu ainda não estou liberto. Eu tenho que olhar para o irmão que me persegue, irmãos, e não perseguir ele. O irmão que fala mal de mim, eu tenho que morder minha língua e falar bem dele. O irmão que me amaldiçoou, tem que abençoar. Mas, irmão, sinceramente, você está entendendo isso nessa noite? Aleluia. Na verdade, não é que você não sabia. Eu só estou lembrando a você e mantendo o ensinamento fresco que já é feito aqui. Amém, irmão? Amém. Mateus capítulo de número 5, verso 44, você vai ver a revelação de quem é filho de Deus. São aqueles que verdadeiramente não pensam, não sentem mais com o seu coração, mas sentem com o coração de Deus. Nós temos que entender que a libertação, ela é uma fase da vida do crente. Depois disso, irmãos, o Senhor ele vai tornar todas as coisas que eram impossíveis a nós, possíveis mediante o seu poder. Amém? Aleluia. Mediante o seu poder. E quando nós observamos o tratamento de Deus, irmãos, para os seus filhos libertos, é totalmente diferente para aqueles que não sofreram a libertação do poder de Deus. Quando nós vamos em Provérbios capítulo 3, versículo 33, olha o tratamento de Deus com o mundo e com a igreja. Depois você vê lá. É totalmente diferente. Na casa do ímpio, a mão do Senhor dá maldição. Na casa do justo, que é a igreja, o Senhor traz bênção. É a palavra que diz, não sou eu. Então nós não podemos de forma nenhuma entrar na igreja e tratar a igreja como se fosse casa no mundo. Isso aqui, irmãos, é casa de oração, é casa de lei. Isso aqui, irmãos, é um local onde os santos se reúnem, sabendo que são salvos mediante a graça de Deus. Isso não é esforço que eu faço. O Espírito Santo de Deus está em você. O Espírito Santo de Deus veio sobre você. O Espírito Santo de Deus te libertou da vida que outrora você vivia, mediante a graça do sangue de Cristo. Aleluia. E isso é motivo de nós nos alegrarmos, irmão. E o cristão que ele entendeu a palavra, o cristão que ele compreendeu esse nível, ele sabe que muitas das vezes as coisas podem não estar favoráveis, mas no tempo oportuno, o Senhor, o nosso Redentor, ele há de julgar a nossa causa. E a terceira coisa que nós precisamos compreender, só nesse versículo, é que quem pode libertar a mim e a você? Amém? Somente Ele. O versículo vai dizer o seguinte, 36, se pois o Filho do Homem, nós vimos que tem a necessidade de libertação. Aleluia. Nós vimos o tipo de libertação, irmão, essa é a libertação real. Mas eu tenho visto muitas pessoas que estão dando vazão, pula, roda, eu gosto, irmão. Gosto do pulo, gosto do golinho, gosto que esse aqui não é o caso. Mas nós vamos em muitos lugares que eles dão ênfase a coisas mirabolantes. Eles dão ênfase a coisas que prendem o público. Eu vejo pessoas que realmente são usadas na visão, na revelação, têm dons. Mas quando acaba a reunião, começam a falar mal do irmão. Mas quando saem da presença da liderança, agem de forma, irmãos, totalmente diferente da de um cristão lavado e remido. Por isso que a libertação real é aquela que a palavra entra na tábua do meu coração e eu ajo com a vontade
que Deus determinou para mim e para você. Amém? Aleluia. É isso. E quem faz isso? O Filho. E esse texto, Jesus ele traz a alusão na mente dos escribas para que eles possam compreender o contexto. Porque era comum a casa de um senhor ter muitas pessoas ao seu serviço. Essas pessoas que estavam ao seu serviço, com certeza, escravos, muitas das vezes de guerra, de troca, de escambo, muitas das vezes de compra. Essas pessoas estavam ao serviço dele. Então alguns escravos eram vendidos, eram trocados. Alguns na frente da batalha morriam na guerra, outros fugiam. Aí ele vai dizer, se o filho, você vai ver no versículo 34, aí vem o 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre, porque o filho ele sabe que ele está com seu pai, ele não tem por que fugir. O servo pode ser trocado, pode ser vendido, pode ser morto, ele pode fugir. O servo, se mudar de administração de algum lugar, já viu na questão da empresa? Alguém assume, um encarregado assume a obra, ou quem gosta de futebol vê o técnico mudando do time. Então quem está a serviço pode sofrer essa rotatividade. Mas o filho, ele não tem o que temer. Irmãos, quem se sente filho de Deus nessa noite de glória? Aleluia! Glória a Deus! Ele não tem o que temer. Ele não precisa correr. Ele não precisa ficar agitado. Ele sabe que todas as coisas que são do Pai, o Pai confia a Ele. Você está entendendo isso? Aleluia! Ele pode libertar a mim, pode libertar você, pode libertar um parente, irmãos. É o Filho de Deus. E hoje Ele está aqui nessa noite na pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus! Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Quando os apóstolos, Paulo, a sua viagem missionária, ele está indo para a Ásia ou para a Bitínia, a palavra diz assim, o Espírito de Jesus o impediu. Amém? Amém. Por que eu estou falando isso? Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas Ele está operando na igreja, hoje através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele é o único que tem aquele toque suave na minha e na tua alma. Irmãos, quantos aqui, se eu não quiser responder, não precisa, mas mentaliza isso. Quantas vezes você já teve orando acerca de uma causa? Que alguém te fez mal, aí o Espírito Santo te lembra assim, mas você também fez isso a uma pessoa lá atrás, lembra? Mas fulano, Senhor, tira essa dor de mim. Você lembra que você também não é perfeito? Ele começa a revelar coisas para nós que é só o Espírito Santo Deus pode fazer. E esse filho, ele é muito especial porque ele toca nas entranhas da nossa alma. Ele modifica o nosso interior. Quem, irmãos, é tocado pelo Filho de Deus? O Espírito Santo na sua ação, do convencimento do pecado, das destruídas. Irmãos, não procura fábulas lá fora. Ele sempre vem para a presença do Pai. Aleluia! Ele vem sempre mais próximo de Deus. Ele vai estar chegando a cada dia a ter intimidade. Ele vai chegando a cada dia buscando um relacionamento. Irmão, quantas coisas, quantas escamas caíram dos meus olhos, amarras da minha mente, das minhas pernas e dos meus braços, quando eu estava lendo essa palavra. Aí o Espírito Santo de Deus pergunta para mim, eu compartilho com a amada igreja nessa noite. Quantas vezes nós lemos a palavra na semana? Irmãos, é só ali que está a revelação. É ali que vai dizer verdadeiramente o que é que Deus quer para mim e quer para você. O Espírito Santo de Deus começa a transformar a minha e a sua vida. Eu começo a ler a palavra, e dentro desse texto, eu vejo quantas coisas foram amarradas à nossa mente ao longo dos anos. Pessoas com medo de avançar, pensando que o diabo vai pegar. É essas crendices? Foi a legião ali que manifestou. Olha, vai com cuidado com a legião. Que cuidado que, irmão? Vai com Jesus que a legião vai cair por terra. Glória a Deus! Toma cuidado que ali o diabo manifestou com a faca na mão, que ele está cheio do Espírito Santo de Deus. O diabo joga a faca no chão, cai por terra, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Aonde tem o diabo nessa noite? Se nós somos filhos, ele vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Tem que bater em retirada. Não tem crendice, não tem medo, não tem mimimi. Você é filho de Deus. Somente Jesus Cristo, Ele pode nos libertar. Nós estamos no capítulo de número 8 do Evangelho de... Não é isso, irmão? No capítulo 8 do Evangelho de João. Por que Ele vai fazer isso? Se o Filho verdadeiramente nos libertar, sereis livres. Aí você vai lá no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo
Era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus disse que era o verbo vivo ali. Agora você tem a possibilidade de abrir essa palavra, que o Espírito, que ele é o intérprete real, ele vai começar a implantar no nosso ser a vontade de Jesus. Ele vai começar agora a colocar em nosso coração, irmãos, a ação daquilo que Deus sempre quis que nós fizéssemos. Quantos compreendem isso? Diga amém? Amém. É dessa forma. A libertação vem pela palavra. E de que forma acontece? Quando ela toma efeito real em nossas vidas. Sabe o que era algo interessante? Nós vimos aqui no versículo de número 17. Versículo de número 17, ele está falando o que está escrito na lei. Sabe o que tinha de interessante, irmãos, nos fariseus e nos escribas? Isso aqui é forte. E pasmem os irmãos. O pastor falou aqui sobre essa evasão da igreja, esse esvaziamento, irmãos. O coração dos fariseus e dos escribas estava na letra. Estava na palavra, amém? Amém. Estava na lei. O coração dos escribas e dos fariseus estava na palavra. Mas a palavra não estava no coração deles. É verdade. Aleluia. Mas como tem cuidado, fiquei meio confuso. Me explica como é que isso pode acontecer. Quando meu coração está na palavra, eu lembro o que ela diz. Mas quando a palavra está no meu coração, além de lembrar, eu ajo como ela quer que eu haja. Aleluia. Não adianta eu lembrar e não praticar o que ela diz. Então, muitas das vezes, nós somos conhecedores das Escrituras, sabemos o que diz no versículo, no capítulo, mas na hora de nós tomarmos a ação do verbo vivo, que era o que Jesus Cristo nos deu poder para fazer, nós somos impotentes. Ou quem aqui nunca passou por essa situação? Eu não vou nem me meter. Quando chegar lá, eu vou ficar quietinho. Quando você vai ver, você está no meio da confusão. Eu não vou nem me meter. Já sei que o diabo está se levantando. Eu vou falar nada. Hoje eu não vou falar nada. Me segura, Jesus. Quando você chegar lá, você é a primeira pessoa que fala. Esse é o efeito de nosso coração estar na palavra, mas a palavra não está no nosso coração. Mas quando ela está, irmãos, nós damos a cena a Jesus de onde nós estamos. De tal forma que quando as pessoas nos reconhecem, elas não falam assim, fulano é usado, ela fala assim, fulano é homem de Deus. A glória não é de homens, a glória é de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos compreender que muitas das vezes, irmãos, que nós temos feito muito esforço, pastor. Sabe que muitas das vezes a gente não entende que o nosso coração está na palavra, e às vezes a palavra não está em nós. Quando Jesus Cristo ele fala isso para os fariseus, eles começam a apelar para o direito legal deles. O direito legal deles somos filhos de Abraão. Assim como nós fazemos nas orações, às vezes, quem nunca fez uma oração assim, Senhor, sou teu filho, sou teu servo. Senhor, por favor, misericórdia, sou teu filho. Quem adianta ser filho? Se nós não agimos como o Pai quer que a gente age. Irmãos, essa não é uma pregação minha para você, não. Essa é uma palavra de Deus com a sua igreja. Eu também. Estou aprendendo isso dia após dia. E cada vez, irmãos, que um versículo bíblico ele vem como uma injeção na minha veia, e eu coloco isso no dia a dia, a palavra, Jesus Cristo, o verbo vivo entra em cena. Aleluia. E Satanás cai por terra e bate a gente. Todas as vezes que eu falo assim, não vou fazer isso, irmãos, façam um exercício. Pega um versículo e fala assim, eu vou fazer isso aqui. E olha só legal como é que muda. Você vai ver gente querendo pisar no seu pé, você vai ver o diabo irritado, você está muito quieto, você está diferente, você não está assim, está com problema? O diabo vai querer te ofender de todas as formas, mas no final ele vai ter retirado o nome do seu Jesus. Você vai retirado da minha vida. Só que é necessário que nós compreendamos isso. É necessário que nós compreendamos que o Evangelho real tem que entrar em nossa vida e exige muito esforço. Exige, irmãos, um conhecimento que você tem que entender assim, o conhecimento que exige. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso estar em dia com essa palavra. Mas nós não podemos fazer isso de forma louca. O que é isso? Não depender do dom da palavra. Irmão, depois que eu entendi, a gente fala assim, a obra de Deus. Sim ou não? Sim. A gente é a obra de Deus. A gente fala que é a obra de Deus, mas quando a gente vai orar,
a gente não chama o Espírito Santo para nos ajudar. Capítulo 8 de Romanos vai falar que é Ele que nos ensina, nos ajuda. E com gemidos inexprimíveis, Ele vai interpretar diante de Deus o que está na tábua do teu coração. Às vezes eu não sei falar direito, às vezes eu não sei orar direito, às vezes eu não sei nem falar. Às vezes, irmãos, tem aquela situação que você abre, você dobra o joelho e só cai em lágrima, você só geme, você não fala nada. Mas o Espírito Santo, se você chama Ele está do teu lado, Ele vai interpretar o que está na tábua do teu coração. E você vai ver a resposta chegando diante de você. A resposta é verdade, não. Já viu esse testemunho? Quem é que, irmão, já aconteceu com você? Você pensou um negócio, você nem falou com Deus, você só pensou e... Ué? Aí você pensou um negócio, e daquela pouco, nossa, Jesus. Só que, às vezes a gente está em sintonia com Deus, aí o diabo está percebendo, ele tem visão aberta, o que ele vai fazer? Vai botar uma pedra no seu sapato. Meu irmão, murmurou, já era. Perceba uma coisa, se você murmurar, você vai para o final da fila. Parece que é brincadeira, mas é verdade. Murmurou, perdeu tudo com Deus. Só que aí, só para ficar de uma forma bem explicada, a gente tem que ter em mente, irmãos, um placar. Eu sou uma pessoa que eu anoto tudo. Pastor, vou chegar em casa, eu vou anotar como é que foi esse culto. Eu sou chato. Eu anoto, porque eu não gosto de olhar para aquilo que às vezes a gente já se perdeu do nosso caminho. Quantos de nós, irmãos, o Senhor tirou a gente lá, irmão, numa situação que só o Senhor tirou? A gente está aqui na frente, acha que as coisas estão ruins, irmãos, do quando a gente comeu cebola no Egito. Agora tu está com o maná do céu. Aleluia. Agora você sente a presença do Espírito Santo. Aleluia. Agora você está dando glória ao Senhor. Glória a Agora você roga e vê anjo de livramento ao teu respeito. Aleluia. Quando nós estávamos lá fora, nós não tínhamos a quem clamar, nós não tínhamos a quem pedir. A gente se alimentava mal, mas agora nós temos um maná vivo que desce do céu. Para mim não esquecer da onde Deus me tirou. Quando eu estou me perdendo, irmãos, eu me avalio na minha caminhada. Eu não sei se você tem costume disso, tem gente que não gosta de fazer. E nessas anotações eu sempre anoto, irmãos, um placar. E peço ao Espírito Santo de Deus para me ajudar. Eu faço um desafio. Eu anoto um placar. Eu chego no final de semana, Senhor, eu tenho um negócio meu com Deus que eu dou para ele o relatório do que eu fiz na semana. E tem dias que eu tenho vergonha, porque eu não fiz nada para ele. Está chegando a hora de eu dar o relatório para Deus. Aí o Espírito Santo já vai me falando desde a segunda-feira. Quantas almas você evangelizou? Quantas vezes você ouviu a palavra? Quanto tempo você ficou no celular e quanto tempo você ficou de joelho dobrado? Porque a gente às vezes não entende que um relacionamento, ele não é conquistado, tá? Um relacionamento não é conquistado, um relacionamento é construído. O que você conquista são situações. Se você conquistar uma coisa e não lutar para que ele fique edificado, vai cair. Então o relacionamento com Deus, ele tem que ser o quê? Construído. Ele tem que ser desenvolvido. E Jesus Cristo agora, ele vai passar para os fariseus e para os escribas, eu não estou fugindo da palavra, da onde que ele veio. Ele vai falar assim, ó, eu não vim daqui, porque eu sou do céu. E o Pai que me enviou testifica de mim. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ele vai apelar para a legalidade. Você é o quê, rapaz? Você não tem nem 50 anos, já viu Abraão? Você é maluco? Vou pegar a pedra e vou te matar. Não, vocês não compreendem. Eles vão apelar para a legalidade. Eu já vou caminhar para o final. Quem quer ouvir a conclusão, diga amém? Amém. Eles vão apelar para a legalidade. A pior coisa que a gente pode fazer, irmãos, é tentar colocar Deus contra a parede. Senhor, mas sou teu servo. Você pode dizer, se você verdadeiramente for. Pastor, eu não posso chegar diante de Deus numa conversa sincera e falar isso? Pode. Mas você tem que saber que você está falando com sinceridade, sem querer pressionar Deus. Você gosta de ser pressionado? Pô, aquele negócio que eu vou terminar. Pô, você não sem palavra, hein? Nossa, que é isso, mano? Cadê? Você não falou? Vou espalhar para Deus no mundo, você não tem palavra. Você não gosta disso? Como é que você vai fazer isso com Deus? Falou com Deus em sinceridade é uma coisa. Agora, querer empurrar Deus contra a parede. Pastor, que eu tenho todos os anos. Porque eu te servi assim, tu te servi assado. Irmão, se não for sincero, não vai dar certo. Os fariseus agora vão pegar a legalidade deles e vão falar, somos filhos de Abraão. Sabe o que Jesus fala para ele? Vocês têm por pai o diabo. Meu irmão, isso é duro demais. Imagina você ouvir isso. O pastor falou aqui da cachorrinha, irmão, já dói. Imagina você ouvir. Eu não estou falando isso aqui para vocês. Eu estou falando um texto que foi citado para eles. Amém? Abriu um parênteses bem grande aqui, né, pastor? Para as pessoas compreenderem e ficar no fio da ligação. Vós tendes por pai o diabo.
E como vocês têm por pai o diabo, vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. Porque se vocês verdadeiramente acreditassem quem é o pai de vocês, vocês saberiam que de mim falou Abraão. Abraão exultou eu vi dos meus dias, ele viu e se alegrou. Mas vós agora querem me prender e querem me matar. Quantos compreendem? Diga amém? Amém. Eu quero dizer para você nesta noite que essa é a noite de nós continuarmos mantendo o arrependimento em nossas vidas. Irmão, sinceramente, arrependimento é algo particular. E eu aqui nessa noite, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu não quero te chamar, irmãos, a um arrependimento daqueles que é o primeiro. Eu quero te chamar a continuar se arrependendo. Porque todas as vezes que nós nos afastamos da libertação, nós não sabemos o tipo de libertação que nós precisamos, nós não sabemos quem pratica a libertação, de que forma ela acontece. Nós vivemos massacrados pelo inimigo até o último dia de nossas vidas. Mas nessa noite eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque nós somos livres. Nós vamos continuar conquistando essa libertação, construindo um relacionamento com Deus. Glória a Deus. É relacionamento com Deus, sabendo que nós não podemos de forma alguma requerer aquilo de Deus que nós não fazemos. Irmãos, continue orando. Você já é liberto. Se o cristão se libertou por Jesus, na verdade, a Bíblia não me dá base para mim dizer que o cristão se liberta todo dia. Eu já disse isso há muitos anos. Amém, irmão? Amém. Eu já disse isso há muitos anos. Eu me prendi a esse ensinamento há muitos anos, até que eu entendi que o dono da libertação, quando ele faz direito. Aleluia. Nós não podemos nos esconder atrás de desculpa. Ele tirou o desejo da cachaça do meu coração, já falei, irmão, há 15 anos. Só que existe uma coisa, eu vou finalizar aqui nessa noite. A primeira fase que nós precisamos entender de uma libertação, irmãos, é o querer. Repete comigo, querer. Querer. A primeira fase é o querer. Eu já sofri demais. Eu já passei por noites em claro, por eu querer mais a libertação de uma pessoa do que ela quer. Então você não pode querer mais a libertação de uma pessoa do que ela mesma. A primeira fase é o querer. Quando você quer, irmãos, paz de você. Quem quer ser liberto de verdade, o Espírito Santo de Deus entra na hora, de imediato. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que chega a ele de maneira nenhuma, ele lança fora. Aleluia. Naquele momento, ele recebe o abraço do Espírito Santo de Deus e está esperando uma decisão nossa. Levantamos a mão para Jesus. Amém? Amém. Só que tem uma fase que muitas pessoas têm medo. Repete comigo, tentação. Tentação. E a tentação é boa. Repete comigo, a tentação é boa. A tentação Está é com medo de boa. falar? O apóstolo Pedro, ele fala: irmãos, por que vocês se estranham? Por causa da ardente expectação que vem sobre nós, dizendo como se algo estranho nos acontecesse. A tentação é algo bom, porque é só na tentação que nós somos provados se verdadeiramente nós somos servos de Deus. Então eu fui cachaceiro, pedi, o Espírito Santo de Deus veio, tomei a decisão, só que vem a hora da tentação. Veio várias geladinhas diante de mim. Nessa hora eu tenho que provar a quem eu pertenço de verdade. Se eu tomar uma timbuca, ele vai me acorrentar. Mas se eu disser não quero, pode ter certeza, mas expulsa com autoridade. Satanás, ele vai sumir da sua presença. Aleluia. A palavra diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Glória a Deus, Deus. resistir ao diabo e ele fugirá de você. Quem quer isso nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Ele não pode resistir, ele não pode ficar, ele não pode combater contra os servos de Deus. Para finalizar, irmão, isso é algo, essa parte muitas pessoas não entendem. Deus, ele vai te abraçar, vai te fortalecer por um período, mas é necessário que a tentação venha para mim mostrar de quem eu sou. Não adianta eu me proteger no casulo, dizendo, ai, eu não vou ali não, ali tem muito eu não vou passar ali não. Não, ei, você é livre. Para, acabou, você é livre. Só que vai ter um momento de você mostrar quem você pertence, sim ou não? Sim. Mateus capítulo 4. Aqui eu encerro. A necessidade de libertação. O tipo de libertação é a palavra. Quem pode libertar é o Filho, mediante o Espírito da graça. De que forma acontece? Quando ela toma forma em minha vida.
Até que você pague o preço por uma alma, irmão, o céu está esperando ver se você realmente é servo de Jesus. Ah, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Os tímidos herdarão o reino do... Não herda não, irmão. Está dizendo lá que não herda não. Toma cuidado. Por isso que eu gosto de Bíblia, de você ler e você não posso te enrolar. Você tem que ficar olhando igual aqueles cristãos de Bereia. Paulo pregava em Bereia só olhando. Ele se maravilhou. Amém? Os tímidos não herdarão. Então quebra essa barreira. Prega o Evangelho. Para que o Evangelho ele entre na sua vida. Amém? Depois você lê lá. Vamos finalizando aqui. Depois você lê lá. Mateus. Capítulo 4, verso 11. Capítulo 4. Mateus, a tentação de Jesus. Ele falou, não quero. Eu não vou transformar para ele pão. Eu não vou de forma nenhuma me jogar aqui, daqui abaixo. Eu não quero a glória do mundo. Ele teve que mostrar, irmãos, que ele não queria. Ele estava fraco. Só que acontece algo interessante, é essa parte que muitas pessoas não entendem, pastor. A gente precisa criar uma forma de botar isso na mente das pessoas, essa palavra. Você vai passar um perrengue, você vai se sujeitar a Deus, você vai resistir o diabo, no final ele vai fugir. Mateus capítulo número 11. O diabo tenta Jesus 3 vezes. Estamos falando de libertação, causa impossível, não é? Era impossível aos homens serem salvos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, versículo 26. Ele lá depois Jesus Cristo falando isso para os seus discípulos, porque o jovem rico recusou a salvação. O que acontece em Mateus capítulo 4, 11? Jesus Cristo rejeita o diabo e tem uma coisa, ele manda ele embora. O diabo tenta a primeira, tenta a segunda, tenta a terceira. Se Jesus não mandasse o diabo embora, ele ia ficar tentando Jesus até agora. O Espírito Santo de Deus está falando para mim, eu compartilho com a amada igreja. Usa a autoridade que Deus te deu. Manda Satanás embora. Aleluia! Manda ele bater rede no reino do céu. Ele manda embora. Não adianta ficar com pecado de estimação. Aquilo ali, deixa ele no cantinho. Não, manda embora. Queima, pisa, chuta longe. Versículo 11, Mateus capítulo 4. O diabo vai embora. E quem vem servir ele? Os anjos vêm servir Jesus. Por que os anjos vão servir Jesus? Porque Jesus ali determinou de quem ele pertencia. Todas as vezes que nós cedemos ao pecado, quem nos acorrenta é o espírito das trevas. Você nunca deu conselho com uma pessoa, não? Lá onde a gente mora, ela não mora não, mas onde congrega lá, tem a boca de fundo do lado. Irmão, você prega para o traficante hoje, amanhã ele está de pistola de novo. Você pensa que ele não quer sair, não? Quer, irmão. Muitos vão lá na igreja e falam, quero sair. Aí você vai lá todo dia, não quer sair nada, tá de ser bem conhecido. Não, irmão, é corrente maligna. Ele quer, mas está acorrentado. Mas até que ele desprenda essas amarras de profissão na frente de Jesus, nada vai acontecer. Então todos os bons conselhos que você deu, irmão, a pessoa até queria tomar, mas ela está acorrentada. O que a gente vai fazer, pastor? Continuar crendo. Nosso Deus é o Deus das causas impossíveis.